Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. A prevenção do suicídio é algo que a gente não deve se preocupar apenas no mês de setembro, ou de falar sobre isso no mês de setembro. É algo que deve fazer parte da nossa vida todos os 12 meses do ano. Porque o pensamento suicida, às vezes o desejo ou a crença de que a única forma de lidar com a dor de existir é a morte, isso é algo que vai perpassar todos os meses do ano. Porque a dor, ela não tem hora. Ela não tem hora para bater na sua porta, ela não tem hora para se tornar insuportável. Então, pensar a discussão da prevenção e pós-venção do suicídio, pensar práticas que levem as pessoas a perceber que não é uma questão apenas de viver ou morrer, mas é uma questão de como se vive. Essas são funções extremamente importantes para os profissionais de saúde. Como terapeuta ocupacional, eu lido todos os dias com pessoas que tentaram suicídio ou que ainda continuam tentando. E um dos grandes desafios da nossa prática, primeiro, é a gente se desnudar dos nossos preconceitos, deixar os nossos preconceitos, as nossas crenças, as nossas certezas. Estamos lidando com o ser humano. Então não importa aquilo que eu acho, o que importa é aquilo que o outro tem para me dizer. É ter uma escuta atenta, interessada e, sobretudo, sem preconceito. Porque a gente pode até saber o nome daquela pessoa que nos chega, mas a gente não sabe a história, então a gente tem que saber, a gente tem que ouvir a história, demonstrar interesse. Interesse pela vida do outro, interesse por esse outro que aparece na sua frente, que está muitas vezes completamente descrente de que estar na frente de alguém e ser escutado vai valer a pena. Porque a dor, ela é tão grande, ela é tão intensa, que muitas vezes parece que a escuta do outro não vai fazer diferença, mas faz. Porque você sente que alguém enxerga você como você é, como pessoa. Isso é fundamental. Pensar a prevenção do suicídio e pós-venção do suicídio é pensar, inclusive, em qualidade de vida. Não é uma questão só de ter acesso a serviços de saúde, não é uma questão só de ter acesso a medicamento. É uma questão de você ter acesso a sonhos, ao desenvolvimento de potencialidades, a entender quais são as suas limitações e poder trabalhar com essas limitações, descobrindo que capacidades você tem. E isso é uma coisa que o terapeuta ocupacional faz de uma forma extraordinária, porque é a nossa intervenção. Pensar esse desempenho ocupacional, pensar como as pessoas lidam com a sua vida, com as suas atividades do cotidiano. E eu acho que essa é uma ajuda muito bacana que o terapeuta ocupacional dá para a pessoa que tem uma história de tentativa de suicídio, porque as pessoas chegam para nós muito fragilizadas, descrentes de possibilidades de vivenciar o seu cotidiano de uma forma mais saudável mesmo. Eu falo saudável não é a partir do ponto de vista saúde e doença, mas do ponto de vista de que as coisas elas podem ter gosto, de que elas podem ter sentido. E sentido não é dado necessariamente pelo outro, mas o que o outro nos diz impacta a nossa vida. Então, o cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, com capacidade de ouvir junto a quem sofre, isso faz toda a diferença em quem tenta suicídio. Isso faz toda a diferença em perceber se alguém traz, às vezes, sinais de que está pensando em suicídio. Então, se você percebe que alguém está em sofrimento e essa pessoa vem até você, pergunte. Pergunte a ela se em algum momento ela tem pensado em morrer. Pergunte quantas vezes ela tem pensado. Como é esse pensamento? E se essa pessoa não chega para dizer a você que ela está pensando em morrer, pergunte a ela o que ela está sentindo, como é que você pode ajudá-la. Isso faz toda a diferença. Escuta, interesse. Podem ser a diferença entre viver ou morrer. Pode ser a diferença entre auxiliar e entre jogar alguém para o fundo do poço. Porque as palavras que a gente diz, elas podem ser extremamente salutares, mas elas também podem adoecer. Ou podem ser o último gatilho que estava faltando para alguém que pode achar que viver não tem mais sentido. Então, vem com a gente. Vamos fazer do Setembro Amarelo não só um mês, vamos fazer o Ano Amarelo. Que todos os anos e todos os meses nós amemos o outro. Nós escutemos o outro e estejamos atentos ao outro. Porque isso sim faz toda a diferença. Vamos com a gente.